Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula de hoje, gestão de processos, e vou começar aqui já compartilhando minha tela com vocês. A gente vai começar apresentando para vocês qual é o nosso plano de ensino, tá? Vamos dar uma passada bem rápida. Essa disciplina, que é uma disciplina do terceiro período, gestão de processos. Aqui a nossa ementa, que a gente vai trabalhar. É uma disciplina basicamente conceitual, e a gente vai ver, inclusive, como eu já havia comentado, essa notação BPMN, tá? Alguns softwares, inclusive, que utilizam essa notação. Quanto aos objetivos, desenvolver atividade de processos gerenciais, capacidade analítica de processo, mapeamento de resultados, análise crítica e correção de processos, melhorar os resultados corporativos. Essa é a ideia da disciplina, dos conteúdos. Quanto a habilidades e competências, definição de processos em negócios, a gente fala muito sobre processos de negócios, análise de negócios, né? É uma área, tem uma atuação profissional, compreensão de processos em gestão, capacidade de análise de resposta, desenvolvimento gerencial, leitura e resumo acadêmico. Tá? Bom, esse conteúdo é dividido em 4 módulos, então nós vamos trabalhar esses 4 módulos, vamos dividir aí nesse período, em 2 bimestres. Então, no primeiro módulo, nós temos os cenários organizacionais do Brasil. No segundo módulo, falaremos sobre processos de negócios. No terceiro módulo, mapeamento de processos de negócios. E, finalmente, a gente vai falar sobre o BPMN. Temos aqui uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar que vocês podem lá procurar na nossa biblioteca lá da instituição. Ok? Então, agora nós vamos começar já com o nosso conteúdo. E antes de começar, parece que está chegando alguém aí. Juliano. Vamos lá. Então, todos apostos, né? Vamos então iniciar. Vamos falar sobre já a nossa primeira aula de hoje, dentro do primeiro módulo, que é Fundamentos e Visão Sistêmica das Organizações. Nessa primeira semana, a gente faz uma introdução à gestão de processos. E os temas: importância da gestão de processos, cenários organizacionais no Brasil. O objetivo da aula é apresentar os conceitos fundamentais e a importância da gestão de processos. Ok? Muito bem. E eu quero dizer para vocês o seguinte: não tem como ser diferente. Eu preparei esse material, mas eu vou estar lendo o material juntamente com vocês, tá? E vocês vão estar acompanhando. Vou fazer alguns comentários paralelos. E se alguém quiser participar, é só levantar a mão, aliás, dar um alôzinho, né? Melhor. Eu, na minha apresentação, não tenho uma visão aqui da nossa sala de aula. Tenho uma visão só da minha apresentação. Então, vocês podem usar o áudio aí para falar, para me interromper. Tá bom? Mas a ideia é que eu apresente todo o conteúdo, se vocês puderem ir anotando todas as dúvidas, algumas questões. No final, a gente vai e discute essas questões que vocês forem colocar. Tá? Porque aí, assim, eu vou seguir uma sequência, sem interrupções, eu acho mais interessante. No final, a gente faz um debate. Tá? Muito bem, então vamos em frente. Introdução à gestão de processos. Então, nessa aula, a gente vai mergulhar no universo de gestão de processos. Uma área crítica para sucesso e eficiência das organizações. Vocês vão ver como é importante isso para uma organização. Exploraremos como os processos de negócio formam a espinha dorsal das operações empresariais e por que sua gestão eficaz, uma gestão eficiente, ela é fundamental. A gente pode dizer que ela é vital. Além disso, discutiremos a relevância desses conceitos no contexto dos cenários organizacionais brasileiros, marcados por sua própria complexidade e pelas características únicas, né, aqui no nosso país. O objetivo da nossa aula. Nosso foco será entender o que são processos de negócio e sua importância estratégica para as empresas.
Vamos identificar como os cenários organizacionais no Brasil impactam a gestão de processos e reconhecer por que aprimorar essa gestão. É tão importante para o sucesso das organizações. Tá? E eu vou, na medida que a gente for apresentando esses conteúdos, é lógico e evidente que eu vou sempre apresentar uma conotação bastante voltada para a área de tecnologia de informação, que é a nossa praia. Tá? A gente começa apresentando o que são processos de negócio. São conjuntos de atividades estruturadas que, quando executadas em sequência, elas alcançam um objetivo específico daquela organização. Toda a organização envolve negócio. Se eu estou trabalhando para um setor público de saúde, o negócio é saúde. Se eu estou trabalhando num setor público acadêmico, de educação, vai envolver o quê? Educação. Se eu trabalho com finanças, se eu trabalho com segurança pública, cada um tem o seu negócio e cada um existem especialistas voltados para aquilo. Você, como profissional de tecnologia de informação, você é um cara que vai aprender do negócio. Você poderá até se tornar um analista de negócio, no momento que você dominar o negócio de uma empresa. Isso acontece comigo, na prática. Eles podem variar de processos simples, como o procedimento de faturamento de uma empresa, e cá entre nós não é tão simples, né? A processos complexos, como a fabricação de um automóvel. A gente poderia citar um processo de negócio que envolve a fabricação do aço, que está o nosso vizinho aqui, a CSN. Em todos os setores, os processos de negócio são fundamentais para entregar valor ao cliente. O objetivo sempre de uma instituição é o cliente. Eu costumo dizer isso lá na nossa instituição e nas instituições de ensino que eu trabalho, que o aluno é o meu cliente. Então, eu tenho que entregar o melhor valor para o meu cliente, que é o meu aluno. Isso não é diferente nas outras instituições. Muitos dos alunos aí que já estão no mercado de trabalho vivem isso, vivem essa realidade no dia a dia. Né? Por que a gestão de processos é importante? Por que a gente tem que estudar isso? Porque a gestão eficaz de processos, ela impulsiona a eficiência operacional, promove a inovação, e aqui a gente entra com essa questão de tecnologia, e facilita a adaptação às mudanças do mercado, que é muito dinâmico. Além disso, processos bem gerenciados são cruciais para a melhoria contínua para manter a competitividade da empresa, garantindo que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente possível. Então, a gente vai propor aqui algumas situações do tipo, o Marcos resolve criar, empreender um comércio de doces, por exemplo. Isso envolve um processo de negócio, né, onde ele vai ter lá a fabricação do doce e a comercialização, até chegar no cliente. Agora, como é que vai ser a gestão disso? Ele vai ficar só na casa dele, trabalhando internamente ali? Não. Isso vai envolver o quê? Marketing, que pode envolver desde Instagram, Facebook e outras redes sociais, até um processo de entrega, que pode envolver, por exemplo, de uma forma muito simples, um WhatsApp. Né? Então, a gente trabalhar a gestão de um negócio é importantíssimo. A pessoa tem que ter essas visões para poder, no futuro, inclusive, informatizar todo esse processo. Tá? Cenários organizacionais no Brasil. O Brasil apresenta um cenário organizacional único, embora a gente vive num país que tem dimensões enormes, continentais, eu poderia dizer assim. Então, ele é único, com vários desafios econômicos, políticos, e além de uma diversidade cultural muito grande. Todos esses fatores influenciam diretamente na gestão de processos, nas empresas brasileiras, obviamente, que devem adaptar seus processos para superar os desafios encontrados aqui e aproveitar as oportunidades locais. Você vê, o mesmo sistema
de negócio que funciona no Sul também funciona no Nordeste. Agora, são realidades diferentes. São culturas diferentes. Mas o negócio, uma loja, uma loja digamos, de uma rede como Americanas, tem que funcionar tanto no Nordeste quanto no Sul do país. Né? Histórico da gestão de processo. A gestão de processo evoluiu significativamente ao longo do tempo, da produção em massa característica da era industrial à busca atual pela personalização e flexibilidade. Toda essa evolução reflete a mudança no foco das empresas, de simplesmente otimizar a produção para adaptar-se às necessidades em constante mudança dos clientes e do mercado. Então, essa gestão de processo, ela evolui em todas as áreas. Eu posso dar o meu depoimento pessoal de que eu trabalhei na década passada, né, há umas décadas passadas, no meu início de carreira, na década de 80, quando eu iniciei, a gente vivia uma realidade de software e hardware. Hoje em dia, a gente vive uma outra realidade de software e hardware. No entanto, eu venho sobrevivendo a tudo isso. Toda a gestão de processo ela mudou no decorrer do tempo. Tecnologias mudaram, evoluíram, no entanto, os processos continuam os mesmos. Eu cito um exemplo. Na década de 80, você pagava o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Hoje em dia, você continua pagando IPTU. Só que no passado, você pagava de uma forma, hoje você paga diferente. Hoje você abre o seu aplicativo e consegue pagar o seu imposto. Agora, o sistema ele tem que acompanhar essa evolução. O sistema que nós utilizávamos, a gestão de processos que era feita na década de 80 já não funcionaria mais hoje, né? Devido a todo esse histórico de evolução. E no que diz respeito a hoje, ao momento atual, a gestão de processo no momento atual. Atualmente, a tecnologia desempenha um papel central na gestão de processo, permitindo a automação e a otimização contínua. Hoje em dia, eu não consigo imaginar uma instituição que não utilize um sistema informatizado, por mínimo que seja. Que seja uma planilha no Excel, mas eu não consigo imaginar um sistema que não utilize isso. No Brasil, várias empresas são casos de sucesso na implementação de gestão de processos. Obviamente, utilizando tecnologia para aumentar a eficiência e a inovação. A gente tem vários casos de sucesso aqui no nosso país, né? E sempre vão evoluindo de acordo com a tecnologia. Muitas empresas mantendo a sua equipe tecnológica própria e muitas vezes terceirizando essas tecnologias, né? Utilizando tecnologias de outras empresas. Quais são os desafios da gestão de processos no Brasil? As empresas brasileiras enfrentam barreiras culturais e estruturais que também são únicas. Nós vimos isso lá quando a gente trabalhou isso naquela disciplina de engenharia de software, qualidade de software. Além da necessidade de formação e capacitação em gestão de processos. Então, hoje, nem todos os empreendedores eles têm essa visão de gestão. Por conta disso, muitos negócios não vão para frente. Superar esses desafios é crucial para implementar uma gestão de processos eficaz, seja eficiente, que suporte o crescimento e, principalmente, a competitividade. Tá? Um exemplo são os bancos, né? Você vê que cada banco procura apresentar um tipo de serviço que desponte e que melhore a vida do seu cliente. Cada órgão público procura desenvolver uma gestão de processo que venha facilitar a vida do contribuinte. Então, essa competitividade vem a ser boa
o cliente, que é aquela pessoa que vai usufruir de tudo isso. Estratégias para implementação eficaz, eficiente. Para uma implementação eficaz, as organizações devem adotar tecnologias que sejam coerentes, adequadas, e fomentar essa cultura de organização, sempre voltada para uma melhoria contínua. A gente nunca, pessoal, pode sentar na cadeira e se dar por satisfeito. Nenhum empreendedor de sucesso, e eu digo para vocês ainda, um profissional de sucesso, ele nunca se acomoda. Ele está sempre estudando, se qualificando, querendo aperfeiçoar os seus conhecimentos, para que ele possa se desenvolver. Melhoria contínua, isso é o que tem que se buscar, tanto um profissional, quanto uma empresa, quanto uma instituição. Exemplos práticos de implementação bem-sucedidas podem servir de modelo e inspiração. No nosso país, a gente tem uma série delas, né? Bom, agora, em função de tudo isso que eu coloquei para vocês, a gente pode, no momento, fazer uma reflexão em termos de Brasil, ou até mesmo de Rio de Janeiro, até mesmo aqui na nossa região, a gente pode pensar em alguns exemplos que a gente tem de gestão de processo. Aqui na nossa região, a gente tem uma grande indústria, que é a CSN, que é um exemplo. Pode ter lá algumas falhas, mas ela tem uma gestão de processos eficiente, porque é uma empresa que dá lucro, né? E que expande o seu negócio, inclusive em outras regiões, né? Então, a gente tem outros exemplos. Na área de saúde, a gente tem vários exemplos de sucesso, né? Eu não estou aqui sendo patrocinado por essas empresas, mas eu posso falar na Unimed, que é um sucesso, em termos de gestão de saúde, né? Então, essa reflexão ela é fundamental para a gente poder entender a aplicabilidade prática dos conceitos que a gente viu até aqui. Então, agora, o que eu vou propor? Uma atividade prática. Só que essa atividade ela é prática no sentido de que eu vou propor para vocês, eu quero discutir com vocês, mas já apresentar aqui uma solução, tá? Em termos de gestão de processos. E essa atividade propõe a identificação de processos em uma organização fictícia, tá? Ou real, mas no nosso caso aqui, a gente vai criar-se uma organização fictícia, analisando e sugerindo melhorias para ela. Esta é uma oportunidade de a gente aplicar já inicialmente, nessa aula introdutória, o conhecimento que a gente viu até aqui, de uma maneira prática e concreta. Tá? Então, vamos lá. Nosso contexto. Vamos selecionar um processo de negócios dentro de uma organização que seja fictícia. Esse processo ele pode ser qualquer sequência de atividades empresariais que a gente identifique como passível de melhorias. Tá? Alguns exemplos. Processamento de pedidos, gestão de inventário, atendimento ao cliente, ou qualquer outro processo que seja crítico para a operação da empresa. Então, vamos começar com um processo, a gestão de um processo de processamento de pedidos. Vamos tentar criar uma situação do tipo? Vamos lá. Descrição do processo. A gente teria que documentar o fluxo atual do processo escolhido, identificando claramente cada passo, desde o início até a conclusão. Bom, eu comentei aqui no início sobre um empreendimento. Eu citei, inclusive, o nosso aluno Marcos, que é o nosso representante. Imagina que o Marcos ele quer abrir um negócio, ele quer vender doce. Tá? Vamos imaginar que ele tem lá na família dele alguém que saiba muito bem fazer bolo, fazer bombom, brownie e outros doces aí que vocês possam imaginar. Pudim, né, e tal. Então, eles são especialistas nisso. Na fabricação de doces caseiros.
Só que ele quer empreender, ele quer começar a vender. Vamos lá, vamos pensar na gestão desse processo. Como é que a gente faria? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no fluxo atual do processo. Tá? Identificar claramente. Essa é a ideia que eu já passei para vocês. Agora, vamos pensar como é que o Marcos pode desenvolver a gestão desse processo. Bom, em primeiro lugar, ele já fabrica. Ele já tem esse produto para comercializar. Só que ele, para ter sucesso no seu empreendimento, ele quer inovar. Então, ele não quer vender apenas para os seus vizinhos. Ele quer crescer isso. Então, como eu já comentei aqui inicialmente, o que ele pode pensar inicialmente? Bom, vamos fazer uma gestão dos pedidos? Vamos. Em primeiro lugar, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a trabalhar a parte de marketing daquele negócio. Né? Pensando em marketing, quais são as nossas possibilidades? Instagram, Facebook, Twitter, não sei, né? Ou até mesmo WhatsApp. Tá? Muito bem. Esse é um primeiro passo. Agora, eu preciso trabalhar a gestão de processos de entrega dos pedidos. Porque no momento que eu faço marketing, eu tenho que fornecer ao meu cliente como é que ele vai pedir. Então, eu posso fornecer para ele o endereço do WhatsApp, do meu negócio. E aí ele faria um pedido via WhatsApp, de uma forma bem tradicional, e eu vou respondê-lo. Inicialmente mostrando o meu cardápio e apresentando as minhas opções. E aí eu posso negociar os preços com ele, né, no sentido de que, olha, eu já vou apresentar o cardápio com os preços e o pagamento pode ser feito via Pix. Eu apresento minha chave Pix, ele faz o pagamento e eu crio uma logística de entrega, contratando lá um entregador, né, um motoqueiro, entregador, pode fazer isso. Definir o meu processo de negócio. Ah, Rubens, não tem sistema, não tem nada. De alguma forma eu tenho sistema para poder fazer essa gestão. A gestão dos pedidos. Deixando bem claro isso. Agora, se eu for trabalhar agora na parte de inventário, na parte de contabilização, na parte de controle de despesa e de receita, aí já envolve um outro processo. Estão percebendo como é que como é que gestão de processo é uma coisa importante? Quais são os pontos críticos? Identificar as áreas problemáticas, quais são os gargalos, redundâncias ou qualquer aspecto do processo que seja ineficiente ou propenso a erros. Então, se eu estou iniciando esse negócio agora, bom, eu posso, como um bom gestor, fazer uma pesquisa de mercado e ver alguns casos de sucesso, talvez até na internet. Procurar logísticas para eu já identificar os possíveis problemas que podem surgir, os possíveis gargalos, para que a gente já possa, ao iniciar o negócio, já iniciar de maneira eficaz. Percebem a importância da gestão de processos? Vamos lá. Desenvolva uma proposta de solução de tecnologia de informação, especificamente através do desenvolvimento de software. E enderece os pontos críticos, né, identificados. O que a sua proposta deve incluir? Vamos lá, agora vamos pensar o seguinte, olha, meu negócio começou a crescer e eu disse para vocês isso no início, eu vou sempre conduzir vocês para a área de tecnologia de informação. Então, agora eu preciso de um sistema, porque esse meu negócio já não está mais atendendo, a minha demanda está sendo muito grande e eu já não estou tendo condições de fazer esse controle via WhatsApp. Tem alternativa? Sim. Vamos pensar, tipos de solução. Vamos descrever se a solução será um software personalizado, desenvolvido internamente. Será que, gente, eu vou ter que comprar uma customização de software existente,
ou a implementação de uma solução de software como serviço. Né? Eu posso comprar um software, ou eu posso, como muitos têm feito ultimamente, que é utilizar esse conceito de sistema como serviço. Eu vou contratar uma empresa e vou contratar uma licença, onde eu vou obter todas as atualizações daquele software, enquanto perdurar o meu contrato com aquela empresa. Tá? Então, essas são as alternativas de solução. Funcionalidades principais. Liste as principais funcionalidades que o software incluirá para obter o processo, a utilização do processo. Por exemplo, automação de tarefas, integração de sistemas, análise de dados em tempo real. Eu já tenho que começar a pensar de que a minha gestão de pedidos vai envolver outros processos de negócio. Quais são os benefícios? Explique como a implementação da solução de software proposta melhorará o processo. Isso pode incluir aumento de eficiência, redução de custos, melhoria na satisfação do cliente, entre outros. Então, como eu te falei com vocês no início, hoje existem softwares de gestão de processo, tá? Que a gente pode utilizar para poder nos auxiliar nesse desenvolvimento, né? Na eficácia, né? O desenvolvimento da eficácia do nosso processo. Bom, então, eu já falei, né? Processo de pedido de venda, solução. Desenvolvimento de um sistema de gestão de pedidos integrado com o estoque e o sistema de contabilidade. Funcionalidades, automatização da entrada de pedidos, atualização em tempo real do inventário, gestão automática das faturas. Benefício, redução do tempo de processamento de pedidos, diminuição de erros manuais e melhoria na experiência do cliente. Então, isso aqui é uma solução que eu posso apresentar. Como eu falei com vocês, eu citei alguns exemplos numa outra aula. Imagina que você tá fazendo um trabalho, né? Vou dar um exemplo pessoal meu, um trabalho na gestão da tesouraria de uma igreja. Bom, eu já vou começar desenvolvendo um sistema? Não, eu quero fazer a coisa funcionar. A coisa já existe, um manual, eu quero criar uma melhoria nesse processo. Eu vou criar uma planilha no Excel, onde eu vou montar ali tudo aquilo que vai me oferecer visibilidade em termos de transparência para aqueles que são contribuintes, daquilo que eles estão contribuindo para a minha instituição. Vou apresentar isso para os conselhos da minha instituição. Eu posso fazer tudo isso numa planilha eletrônica. Até que ponto a minha planilha vai atender? Bom, não sei. O fato é que eu já vou construir uma planilha já pensando no futuro e sistematizar isso. Tá? Isso é gestão de processos. Um outro exemplo, gestão de atendimento ao cliente, solução, implementação de um sistema CRM, que a gente falou muito sobre isso aqui quando a gente falou lá na nossa outra disciplina de engenharia de software. O que é um CRM? São tecnologias focadas no relacionamento com o cliente, tá? Forma personalizada. Então, eu tenho ali um CRM que tem tudo que vai me atender. É um sistema que vai controlar meu pedido, a contabilidade, as minhas faturas, tudo isso, dentro de um único software. Funcionalidade, centralização das informações do cliente, automação dos processos e consultas frequentes, análise de sentimentos das interações. Quais os benefícios? Melhoria na gestão de relacionamento com o cliente, aumento da satisfação e fidelidade do cliente, e eficiência operacional. Desenvolvimento. Descreve brevemente como a solução será desenvolvida, incluindo etapas como design, programação, testes e implementação. Aqui, no nosso caso da gestão de processos, vai envolver a parte de engenharia de requisitos, já envolvendo a parte de engenharia de software. Então, o gestor de processo, se ele vai
está definindo a gestão de um processo que envolve desenvolvimento de software, ele tem que estar envolvido com um engenheiro de software, ou numa equipe, né? Avaliação de resultados. Apresente um plano para avaliar o impacto da solução de software nesse processo, com indicadores de performance antes e depois da implementação. Ou seja, eu trabalhava com Instagram, Facebook, ou posso ainda continuar trabalhando com isso, utilizava planilhas, utilizava o WhatsApp. Agora, com a minha informatização ampla, quais foram os benefícios que eu obtive com essa informatização? Tá? Então, isso é importante em termos de avaliação de resultados. Agora, já estou finalizando aqui e quero apresentar para vocês uma conclusão e uma reflexão para vocês fazerem. Bom, com base nessa aula introdutória, a gestão de processos, esse conjunto de atividades estruturadas, como nós aqui introduzimos, eu não tenho dúvida de que ela é fundamental para a eficiência e inovação organizacional a partir de uma perspectiva, vamos agora trazer para o nosso lado, sistêmico e adaptativa. Eu poderia até acrescentar também inovadora. E é essencial para o sucesso da instituição, num ambiente tão dinâmico quanto ao que a gente vive aqui no nosso país. Então, nessa aula, com esse conteúdo, eu quis mostrar para vocês, quis dar um pontapé inicial do que essa disciplina, gestão de processos, tem a oferecer para vocês. Então, existe toda uma sistemática por trás disso, a gente vai trabalhar isso de acordo com aqueles módulos e de acordo com as nossas aulas. A gente vai evoluindo isso. E eu vou mostrar para vocês o quanto ela é importante e é fundamental para o nosso desenvolvimento. Ok? Muito bem. Vou voltar aqui para o nosso meeting, vou encerrar a apresentação e, com relação ao conteúdo, a gente vai encerrar aqui, tá? Para não estender a gravação, e depois a gente vai verificar os pontos que vocês anotaram, vamos criar um debate aqui, uma discussão, né, em termos das opiniões de vocês e as dúvidas que vocês tiveram. Tá bom? Então, estou encerrando a gravação por aqui e a gente continua na sequência. Bom, pessoal? Valeu.